Olá! Nessa análise, a gente vai explorar umas fontes fascinantes, sabe? Sobre as origens da igreja cristã e também as primeiras grandes divisões. Tem bastante material aqui, é de um seminário sobre a história da igreja ortodoxa. Exato! O ponto principal é entender como aquela comunidade inicial, né? Aquela mencionada por Jesus, como ela se desenvolveu, quais foram os momentos-chave da expansão, as perseguições que sofreu e, claro, como e por que surgiram essas duas grandes tradições, a oriental, que a gente chama de ortodoxa, e a ocidental, de onde vem a católica e depois a protestante. Certo. Então vamos lá. Começando por Jerusalém, que as fontes apontam como ponto de partida de tudo, né? Com a ressurreição, a mensagem se espalha rápido, chega nos centros importantes do Império Romano, Antioquia, Alexandria, Roma. Os apóstolos estavam ali na linha de frente. E o material do seminário ressalta uma coisa importante. À medida que os apóstolos fundavam comunidades, eles nomeavam sucessores, os bispos, para cuidar dessas igrejas locais. Ah, sim. E os escritos desses primeiros líderes, logo depois dos apóstolos, os chamados pais apostólicos, são, assim, cruciais para a gente ter uma ideia desse período inicial. Era uma liderança local que mantinha a coisa unida, sabe? Entendi. Mas não foi um caminho fácil, né? O Império Romano, bom, não viu isso com bons olhos, certo? As fontes falam de perseguições bem severas. Sim, sim. No início, eram mais esporádicas. Tipo, sob Nero, a tradição diz que Pedro e Paulo foram martirizados lá, ou Trajano, que teve mártires como Inácio de Antioquia. Hum, Mas depois, com Décio e Valeriano, a coisa ficou mais sistemática, em todo o Império. E o auge mesmo foi sob Diocleciano, já ali no comecinho do século IV. Foi um período brutal. Relatos falam de vilarejos inteiros massacrados. nossa! É impressionante que, mesmo com tudo isso, a fé tenha se espalhado tanto. Tem estimativas que falam que talvez metade do Império fosse cristã naquela altura. E aí entra Constantino. Aqui a história dá uma virada, né? Aquela visão da cruz, a Batalha da Ponte Milvia. Exatamente. A vitória de Constantino em 312, que ele atribuiu a uma intervenção divina, depois dessa visão, mudou tudo. Isso levou ao Edito de Milão, em 313. Ah, o Edito de Milão. Isso. Que não tornou o cristianismo a religião oficial, é importante dizer, mas legalizou, acabou com as perseguições do Estado. E, além disso, Constantino fez algo enorme, moveu a capital para Bizâncio, rebatizada como Constantinopla, a Nova Roma. E essa mudança para Constantinopla, isso ajudou a organizar melhor a estrutura da igreja, deixou mais claro. Ajudou a consolidar, sim. A importância de 5 centros principais ficou mais evidente: os patriarcas, Roma, a nova capital Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Cada um era liderado por um bispo, que depois foi chamado de patriarca. Certo. E o ponto-chave, todos eram considerados iguais em autoridade. Cada um administrava sua região, usava a língua local latim no Ocidente, grego, aramaico, copta no Oriente. A liderança era colegiada, entende? Não tinha um chefe supremo na Terra. Entendi. Mas se eram todos iguais, como é que se chegou na divisão? No grande cisma de 1054. O que aconteceu para separar? Olha, foram séculos de fatores se acumulando, né? Primeiro, a queda do Império Romano do Ocidente, o saque de Roma em 410. É um marco. Isso fez com que o Ocidente e o Oriente seguissem caminhos culturais e políticos muito diferentes. Ah, claro. O Oriente Bizantino ficou relativamente estável, mas no Ocidente, bom, figuras como Agostinho, com a Cidade de Deus, que tinha forte influência de Platão, moldaram um pensamento diferente. Depois veio Carlos Magno, coroado em 800, criando o Sacro Império Romano. Isso gerou uma dinâmica própria e às vezes tensa entre poder secular e religioso no Ocidente. E as diferenças na doutrina mesmo, na teologia, tiveram um peso nisso? Com certeza. Esse foi um ponto crítico. Uma das questões centrais que as fontes destacam muito foi a alteração unilateral do credo niceno-constantinopolitano pela Igreja de Roma. O credo? Aquele texto fundamental que definia as crenças centrais. Roma adicionou uma cláusula, a famosa filioca. Embora o termo em si possa não estar na fonte, a alteração está sobre a relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho.
Isso gerou uma controvérsia enorme no Oriente. Imagino. Isso, somado às crescentes reivindicações de autoridade do bispo de Roma, o Papa, sobre toda a Igreja, e mais as diferenças culturais e políticas que já existiam, bom, tudo isso levou à ruptura final. A mútua excomunhão em 1054, e aí nasceram formalmente duas tradições, a católica romana no Ocidente e a ortodoxa no Oriente. Exatamente. E a separação, infelizmente, só se aprofundou depois. As cruzadas, por exemplo. Ah, as cruzadas, especialmente a Quarta Cruzada, que, numa ironia trágica, saqueou Constantinopla, que era uma cidade cristã, em 1204. Isso deixou feridas muito profundas. Mas, curiosamente, esse contato forçado também levou muito conhecimento grego antigo, incluindo Aristóteles, de volta para o Ocidente. Interessante. E isso ajudou a impulsionar o Renascimento. Figuras como Tomás de Aquino usaram Aristóteles para reinterpretar a teologia católica, criando o que as fontes do seminário chamam de uma nova teologia católica. Que conexão! E como isso, então, desemboca na Reforma Protestante? Qual a ligação? Essa redescoberta filosófica, de certa forma, preparou o terreno. A Reforma, com Lutero, que era um monge agostiniano, é bom lembrar, pode ser vista, pelo menos em parte, como uma reação a essa nova teologia católica de Aquino, baseada em Aristóteles. Entendi. Uma reação. Buscava-se um retorno ao que eles viam como a velha teologia católica, mais ligada a Agostinho e Platão. Então, o protestantismo surge como mais uma ramificação dentro da tradição cristã ocidental. Enquanto isso tudo acontecia no Ocidente, a ortodoxia seguia seu próprio caminho no Oriente, se expandindo para o norte, para as terras eslavas como Rússia, Ucrânia e depois, bem mais tarde, chegando aqui nas Américas. Nossa, que percurso. Desde uma igreja unida lá em Jerusalém, passando por perseguições brutais, pela conversão de um império inteiro, até essas divisões que moldaram o cristianismo que a gente conhece hoje, tanto no Oriente quanto no Ocidente. É fundamental entender essas raízes históricas, sabe? As continuidades, mas também as rupturas, os porquês por trás delas. Isso ajuda a gente a compreender não só as diferentes faces do cristianismo hoje, mas também as relações complexas e por vezes conflituosas que existiram entre elas ao longo dos séculos. Fica então uma reflexão final, né? Como esse olhar para uma história tão longa, cheia de adaptação, conflitos, divisões, como isso impacta a forma como a gente pensa sobre a fé e as instituições religiosas hoje? Será que aquela ideia de uma fé imutável resiste a essa análise histórica toda? É algo para a gente pensar.